Débora, por que é importante o corretor saber tudo sobre financiamento imobiliário? É importante porque o corretor não é o vendedor. Ele vende informação, ele vende segurança. Então, quando ele sabe tudo sobre financiamento, isso vai reverter para ele em muito mais vendas. Ele vai passar informações com muito mais segurança e o cliente se sentindo seguro com o corretor, é claro que fica muito mais fácil a partir dali fazer com que aquele corretor seja de fato o corretor e não apenas mais um corretor. O financiamento imobiliário é um assunto complexo. Para o corretor, isso daí não é um problema? Então, tudo é treinável, né? Porque toda vez que a gente se depara com um assunto novo, é muita informação, realmente a gente acaba se perdendo um pouquinho. Por isso é importante uma parceria com um correspondente, com uma assessoria que sabe. É importante consumir informações a respeito. Então, hoje, queria eu ter começado hoje com tantas informações, com tantos videocasts, podcasts, tanto material disponível, tanto canal de YouTube. Então, hoje o corretor tem uma vasta quantidade de materiais. Então, sim, é bastante informação, mas ele pode também condensar, organizar essas informações para que, ainda que ele não saiba responder de prontidão, eu costumo dizer assim, olha, eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe, e sei onde buscar informação. Então, não tem problema que ele não saiba, mas ele precisa saber aonde buscar essa informação. Você falou nas suas palestras, né, da importância, na sua palestra aqui, da importância de ter uma assessoria. Por que é tão importante ter essa assessoria? Olha, eu, sem advogar em causa própria, quando eu atuava só como corretora, eu entendi que eu precisava saber, como corretora, porque eu preciso ser imparcial e preciso entender que o comprador é meu cliente, mas o vendedor também é meu cliente. E quando o corretor tem uma assessoria parceira, ele consegue ter informações que, se ele deixar na mão do cliente para resolver com o gerente, se ele deixar na mão do cliente para resolver via aplicativo, toda vez ele vai precisar ficar refém do cliente comprador, repassar informação e ele vai apenas reproduzir informações. Toda a vida teve o sigilo bancário, mas hoje, além do sigilo, nós temos a LGPD, né? Então, por exemplo, se o corretor não está participando da negociação, ele vai entrar em contato com a assessoria não vai passar informação para ele. Ao passo que, se ele for o parceiro, sim, ele detém todas as informações. E hoje tem muitas assessorias que trabalham até com CRM, onde o parceiro e o próprio cliente conseguem fazer o acompanhamento do processo. Fica muito mais fácil ele dar informação para o cliente vendedor dele. Sim. Vamos falar um pouco agora do financiamento. A gente sabe que as taxas de juros não são as mesmas de 2 anos atrás, ou até mesmo quando a Selic chegou a 2%, hoje está em 13,75%. O que você fala? Qual é o seu conselho para aquela pessoa que está na dúvida? Se deve comprar um imóvel agora, enfrentar um financiamento agora? Se vai aumentar essas taxas de juros? Qual o seu conselho? Olha, a Selic realmente chegou a patamares históricos aí, bastante gente comprou, mas eu conheço muita gente que não comprou, porque sempre nessa situação de vou esperar um pouco mais, vou esperar baixar mais e não baixou. Nós temos taxas mais altas, sim, se comparado a esse período dos últimos 2 anos, mas a taxa ainda é boa. Então, qual é o momento de comprar? É agora. Qual é o momento de comprar? É o momento onde esse comprador está preparado. Porque anos atrás, em 2016, por exemplo, nós tínhamos taxa de 12% ao ano, tinha taxa que bancos mais flexíveis ofertavam para o cliente a 14% ao ano. E é bem verdade que tem cliente que não se importa com a taxa de juros. Ele quer saber quanto ele tem que dar de entrada e se a parcela cabe no bolso dele. Então, quando a gente olha, puxa, a Selic é 13,75 e tem corretor ainda que acha que essa é a taxa de juros. Não é, né? Ela vai ali empurrando todo mundo, mas não é a taxa final. Então, o momento é agora. Se o cliente ficar esperando muito tempo, a tendência é ele não conseguir comprar. Sim, e tem várias. Dentro ainda do financiamento, a gente tem as modalidades, né? Das taxas de juros. Me corrija se eu estiver errada. A gente tem a TR, a taxa fixa, tem o IPCA e tem a correção da poupança.
Analisando essas que eu mencionei, tem alguma que você fala assim, essa é melhor? Não, esse caminho é melhor? Ou melhor, tem algum perfil para cada tipo dessas modalidades? Isso, depende. Vou responder a sua pergunta assim, depende. Se você estiver perguntando para Débora, sim, eu tenho a minha de preferência, que é a TR, por onde eu fiz os meus 2 financiamentos, tá? Se você estiver perguntando para Débora correspondente, depende, porque cada cliente tem um perfil. E o que é bom para mim pode não ser bom para o cliente. Qual é a minha função? Explicar para o cliente como funciona todas e deixar que ele decida com base em informações assertivas. Então, na verdade, não são nem modalidades, são sistemas de amortização onde vai impactar diretamente o valor da parcela e o saldo devedor. Então, ele precisa contratar de forma consciente. Aí, buscar por um financiamento imobiliário, muitas vezes ele se depara ali com um monte de taxas de juros, que ele muitas vezes nem sabe o que está pagando, o que é importante analisar ou não. Além da taxa efetiva, tem alguma outra questão que ele deve parar para olhar na hora de fazer o financiamento? As taxas relacionadas ao relacionamento é bastante importante, porque ele é aprovado na taxa balcão, mas ele pode fazer relacionamento para reduzir. Só que quando ele opta por esse relacionamento, ele precisa entender se ele está tendo lucro ou não. Porque, se ele for correntista, ele tem uma taxa reduzida. Mas qual é o valor da cesta de serviço que ele vai ter que pagar mensalmente? Então, isso tem que entrar na conta dele. Os seguros que são incluídos nas parcelas. Hoje, quando a gente fala de caixa econômica, por exemplo, são quatro opções que o cliente tem. É bem verdade que cada seguro contempla alguma coisa diferente. Então, não pode ser só o mais barato ou o mais caro, ele precisa estar ciente disso. Mas tudo isso compete a ele, com informações assertivas, para ele colocar na ponta do lápis e ver o que é que de fato ele está pagando. Se atrasou a parcela, precisei atrasar, qual a primeira coisa que ela deve fazer? Procurar o gerente para conversar. Porque, primeiro, não vão ficar ligando para ela a todo momento, né? Dá uma satisfação, porque o gerente do banco está ali para fazer a gestão do banco, né? Ele não é o gerente, ele está gerente. Então, ele responde por tudo. Então, entrar em contato, até porque existem situações, existem soluções que o gerente pode dar, né? Hoje, por exemplo, quem tem fundo de garantia consegue pegar esses recursos do fundo de garantia e pagar até 80% da parcela. Então, se eu devo 1.000 e eu tenho fundo de garantia, eu só teria que completar R$ 200 para pagar as parcelas. Então, é importante, o gerente não é inimigo, ele está ali para ajudar. Para uma quitação do imóvel em relação ao MIP, validez permanente, necessariamente precisa estar aposentado? No meu caso, foi acidente de trabalho. Não necessariamente. E assim, a gente precisa deixar muito claro essa questão do seguro, que é uma seguradora por trás e como todo seguro, sempre vai ser analisado o motivo. Por exemplo, meu padrinho de casamento faleceu agora na pandemia por Covid-19 e a esposa dele ficou com o imóvel 100% quitado. Então, subiu lá para análise e foi julgado procedente. Mas tem casos que vão ser improcedentes. Tudo vai depender do motivo do falecimento, se a doença era pré-existente, se, a depender do banco, por exemplo, se ele preencheu a declaração pessoal de saúde. A Caixa Econômica não tem a declaração pessoal, mas tem um termo em anexo no contrato que ele marca lá se ele tinha ciência de doença ou não. Tudo isso é levado em consideração. Então, não significa que é quitado, significa que pode ser quitado, mas depende.